Uma decisão tomada em poucos segundos pode mudar a vida de várias pessoas. Na madrugada de uma segunda-feira, na zona leste de São Paulo, um motorista de 24 anos perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária de um viaduto e atropelou um casal. Segundo a polícia militar, ele dirigia em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez. Um exame clínico realizado no Instituto Médico Legal confirmou a ingestão de álcool. O casal de 56 e 58 anos morreu. A mulher foi arremessada do viaduto, o homem chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. Poucos dias antes, outro atropelamento com morte havia acontecido na zona oeste da capital. Diego Rafael da Silva, de apenas 19 anos, trabalhava como gari na coleta de lixo quando foi atingido por um carro. O motorista também estava embriagado. 2 casos diferentes, mas com um ponto em comum: o álcool e direção. E os números ajudam a dimensionar o problema. No primeiro semestre, 199 pessoas morreram atropeladas na cidade de São Paulo. Elas representam apenas 40% das mortes de trânsito da capital. No mesmo período, São Paulo registrou 489 mortes no trânsito, um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior. Hoje, nós vamos entender por que a combinação entre bebida alcoólica e direção continua fazendo vítimas. Quais são os efeitos do álcool sobre quem está ao volante e quais são as consequências para quem assume este risco. Da redação da ETESP, eu sou o Gustavo Abud e o assunto hoje é ingestão de bebida alcoólica e direção. Neste episódio, conversarei com Ana Júlia Tolentino, especialista em segurança viária, e Tiago Rodrigues, especialista em direito de trânsito. Quinta-feira, 20 de agosto. Eu começo a conversar com Ana Júlia Tolentino, especialista em segurança viária. Ana Júlia, eu queria começar pelo básico. Quando uma pessoa bebe e decide dirigir, o que acontece com a capacidade dela de conduzir um veículo? O álcool, ele interfere diretamente em capacidades necessárias para dirigir. Ele pode prejudicar a atenção, os reflexos, a percepção de distância, a velocidade, a tomada de decisões. Então, o problema é que muitas vezes a própria pessoa, ela não vai perceber o quão comprometida ela tá, entendeu? Ou seja, existe uma diferença entre a pessoa achar que está bem para dirigir e realmente estar em condições de dirigir. Exatamente. Esse é um dos grandes perigos, né? A pessoa pode pensar, eu bebi pouco, tô tranquilo, consigo dirigir, mas mesmo as pequenas quantidades, elas vão poder afetar as capacidades importantes para condução. E quando a gente olha para os casos que aconteceram em São Paulo, existe uma consequência que é impossível ignorar. Quem sofre o impacto muitas das vezes nem está dentro do carro. São os pedestres. Por que eles estão entre as principais vítimas? Porque o pedestre, ele vai ser extremamente vulnerável em uma colisão com o veículo, né? Obviamente. Ele não possui uma proteção que uma pessoa dentro de um automóvel possui, por exemplo. Então, quando o motorista está alcoolizado, a possibilidade de não perceber um pedestre, reagir tarde ou, às vezes, até tomar uma decisão errada, vai aumentar. O texto que usamos como base mostra que 199 pessoas morreram atropeladas no primeiro semestre da capital. Isso corresponde a 40% das mortes no trânsito. O que esse número diz sobre a situação dos pedestres em São Paulo? Mostra que a gente precisa tratar a segurança do pedestre como uma prioridade. Quando a gente fala de trânsito, muitas vezes a gente pensa só em motoristas e veículos, mas as ruas elas são compartilhadas por diferentes pessoas e todos precisam estar protegidos. Outro lado chama atenção. Em uma única madrugada de fiscalização, 1.800 motoristas fizeram teste de bafômetro e 254 estavam sob o efeito de álcool.
O que uma operação como esta revela? Revela que ainda existe uma quantidade significativa de pessoas que assumem esse risco, né? A fiscalização é importante porque ajuda a retirar das ruas as pessoas que naquele momento podem apresentar um perigo para ele, para si próprio, né? E para os outros. Então, não é a única solução, mas precisa de uma educação e de uma mudança desse comportamento também. E essa mudança começa onde? Começa antes mesmo da pessoa sair de casa, né? Se ela sabe que vai consumir uma bebida alcoólica, precisa planejar a volta. Pode utilizar transporte por aplicativo, táxi, transporte público, ou contar com alguém que não tenha bebido. O mais importante é não deixar essa decisão para depois do consumo. Então a mensagem é planejamento. Exatamente. Se beber, não dirigir. Ana Júlia Tolentino, muito obrigado pela participação e por nos ajudar a entender o impacto do álcool sobre a segurança no trânsito. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Espera um pouquinho, que eu já volto para falar com o Tiago Rodrigues, especialista em direito de trânsito. Tiago, nos dois casos que apresentamos no início do programa, os motoristas foram presos. No primeiro caso, um casal morreu, e no segundo, um jovem de 19 anos morreu enquanto trabalhava. O que acontece juridicamente quando uma pessoa dirige alcoolizada e provoca uma morte? É uma situação muito grave. A responsabilização depende das circunstâncias e das provas de cada caso. A legislação brasileira prevê consequências administrativas e criminais para quem conduz o veículo sob influência de álcool. Quando existe uma morte, a situação pode assumir uma dimensão criminal ainda mais grave. No caso do Gari, Diego Rafael da Silva, o motorista vai responder por homicídio com dolo eventual? Para quem não é da área jurídica, o que isso significa? De maneira simplificada, o dolo eventual envolve a ideia de que a pessoa, diante de determinada conduta, assume o risco de produzir um resultado. Mas é importante destacar que essa classificação depende da análise do caso concreto e das provas. Não é simplesmente o fato de uma pessoa beber e ocorrer um acidente que automaticamente determina uma única classificação jurídica. Então a justiça analisa as circunstâncias de cada ocorrência, É, exatamente, cara. porque a prisão preventiva pode ser determinada em casos como esse. A prisão preventiva é uma medida cautelar. Ela não representa uma condenação antecipada. A Justiça pode determinar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos previstos na legislação, considerando aspectos como a necessidade de preservar a ordem pública e outros elementos do processo. Existe uma ideia comum de que foi apenas um acidente. Do ponto de vista jurídico, essa expressão é suficiente para definir o que aconteceu? Não necessariamente. É preciso investigar o comportamento do motorista, as circunstâncias do acidente, a velocidade, as condições do veículo, a presença de álcool e outros elementos. O fato de existir uma colisão não encerra a análise. É necessário entender como aquela situação aconteceu e quais responsabilidades podem existir. E existe também a questão da prevenção. A fiscalização e o bafômetro têm um papel importante para evitar que essas situações aconteçam? Sim, a fiscalização tem uma função preventiva muito importante. Quando o motorista sabe que pode ser fiscalizado, isso pode desestimular comportamento de risco. Mas, novamente, a fiscalização precisa estar acompanhada de conscientização. A ideia principal deveria ser que as pessoas não dirigissem alcoolizadas, mesmo quando acreditassem que não seriam fiscalizadas. Ou seja, não deveria ser necessário existir uma blitz para uma pessoa decidir não dirigir depois de beber. Exatamente. A responsabilidade precisa existir independentemente da possibilidade de fiscalização. Tiago, para terminar, qual é a principal mensagem que você deixaria para quem está ouvindo? Que dirigir é assumir responsabilidade pela própria vida e pela vida das outras pessoas. Se a pessoa bebeu, ela precisa encontrar uma maneira de voltar para casa. Uma escolha aparentemente simples pode evitar uma tragédia. Tiago, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Este foi o assunto.
podcast diário disponível no NSA, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Alana, Ana Júlia Tolentino, Ana Julie, Kim e Thiago Rodrigues. Eu sou Gustavo Abud e fico por aqui. Até o próximo assunto.